Eu convido vocês para abrirem suas Bíblias no Salmo 67. As nações rendem graça, está como título neste salmo aqui que vocês vão ouvir. Eu vou ler os 7 versículos do capítulo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Então, o que eu quero fazer é voltar na história, algumas centenas de anos por alguns minutos, então ir ao mundo e nos atualizar sobre o que Deus tem feito desde aquele momento histórico. E então ir para este texto de novo e ouvir a palavra do Senhor sobre as nações do mundo. Então vamos voltar primeiro a algumas centenas de anos. O esforço missionário dos protestantes na Inglaterra irrompeu do solo de uma teologia reformada e puritana muito rica. Vocês se lembram dos puritanos? Eles foram os pastores e mestres entre 1560 e 1660 que queriam purificar a igreja da Inglaterra, de acordo com os ensinamentos teológicos e práticos da reforma. Eles tinham uma visão da autoridade bíblica e da soberania de Deus que produziu uma visão destemida e esperançosa para o mundo. Eles estavam profundamente emocionados com a vinda do reino de Deus. Eles realmente acreditavam no Salmo 86, 8 e 9. Então, é assim: não há nenhum como tu entre os deuses, ó Senhor. Nem há nenhuma obra como a tua. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor. Eles glorificarão o teu nome. Eles foram tomados por essa confiança total de que um dia Deus tomaria posse de todas as nações e eles se prostrariam diante dele. Foi uma confiança tremenda no coração deles e foi essa confiança que deu a luz ao movimento missionário moderno. Mas os puritanos estavam 150 anos antes do movimento missionário moderno. E geralmente pensamos no movimento missionário moderno começando com William Carey, em 1792. Mas havia coisas acontecendo entre os puritanos com relação às missões de 150 anos antes disso. E eu quero dar a vocês um vislumbre de uma dessas pessoas, John Eliot, na América. Entre os anos 1627 e 1640, portanto, mais de 150 anos antes, entre 1627 e 1640, 15 mil pessoas, a maioria delas puritanas, emigraram da Inglaterra para a América. No selo, não sei se vocês sabem disso ou não, mas no selo de Massachusetts, Bay Colony, havia uma imagem de um nativo americano e da boca dele assim, ó, escrita, saindo assim de sua boca, estavam as palavras de Atos 16, versículo 9. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora isso conta uma grande história sobre o pensamento dos primeiros colonos, os puritanos que vieram da Inglaterra para a América. E eles criaram um selo na colônia da Baía de Massachusetts. E nesse selo, uma imagem de um indiano que saía da boca dele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A mentalidade da grande maioria dos peregrinos que vieram da Inglaterra
para a América era em uma missão no deserto para avançar o reino de Deus e alcançar as nações dos Algonquins, os Cherokees, os Iroquois e as dezenas e dezenas de tribos que foram para a América. Os povos não alcançados, as fronteiras, o lugar onde o evangelho traria vitória entre as nações. Agora, um desses pastores, uma daquelas pessoas no barco era John Eliot. Ele cruzou o Atlântico em 1631, ele tinha 27 anos e um ano depois ele se tornou pastor da primeira igreja em Roxbury, que agora faz parte de Boston. Então, uma cidade a cerca de 1 quilômetro de Boston. E algo aconteceu durante os seus primeiros 13 anos de ministério que mudou ele para sempre. Cotton Mather, que escreveu a história daqueles primeiros dias, apontou que havia 20 tribos. Ele os chamou explicitamente de nações, nações de índios naquela vizinhança, para se conectar com o termo bíblico: todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. E havia 20 deles a poucos passos de Roxbury, onde John Eliot estava ministrando. E John entrou em uma espécie de período de crise em seu ministério, onde ele se sentiu: eu acredito nas Escrituras infalíveis. Eu acredito que as Escrituras infalíveis ensinam um Deus absolutamente soberano. Eu acredito que este Deus soberano prometeu que todas as nações da América e do mundo um dia dobrarão os joelhos. E ele não podia escapar da implicação, de modo que aos 40 anos... Agora, quero fazer uma pequena pesquisa aqui. Levante a mão se você tiver 40 anos ou mais. Eu só quero ver quem somos. Ok, isso é muito de vocês. Então, isso é para vocês. Aos 40 anos, ele começou a aprender a língua algonquina. Esta era uma linguagem extremamente difícil. Eu já vi palavras. Há palavras neste idioma com 27 letras. E elas parecem havaianas. Você sabe, se eu tentar pronunciar uau, 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 uau. E ele dominou essa língua. E antes de morrer, aos 84 anos, portanto, 44 anos depois, ele trabalhou até seu último suspiro. Ele havia traduzido todas as escrituras para essa língua algonquim. Ele havia traduzido um livro de Richard Baxter e vários outros livros. Ele havia estabelecido uma rede de igrejas. Havia pastores indianos treinados nessas igrejas antes que essa história chegasse ao fim. E o lema dele para a vida era: orações e dores, através da fé em Cristo Jesus, fazem qualquer coisa. E uma das grandes tragédias da nossa terra é que ela foi totalmente destruída. Nós temos muito o que lamentar em relação à nossa história. Mas o que eu quero dizer é que, o quanto antes, assumir riscos, tomar dores, orar, uma aventura missionária nas nações não alcançadas do mundo, entre os puritanos, foi impulsionada por uma profunda confiança na soberania de Deus e uma rica e robusta teologia reformada. Porque eu acho que muitas pessoas não associam a teologia reformada com uma paixão pelas nações. Um dos grandes obstáculos entre muitos grupos de fazê-los considerar seriamente essas implicações da soberania de Deus, assim, é que eles a descartam como não missionários. O que em certos grupos tem acontecido, mas não historicamente. Não historicamente. Então, quando 1793 chegar, você não terá apenas William Carey movido por esta mesma visão
reformada do triunfo de Deus no mundo por causa das suas promessas soberanas. Mas você tem David Brenner, você tem Adoniran Judson, Alexander Duff, David Livingstone, todos são movidos pela mesma teologia. Eles são todos reformados, eles são todos calvinistas, eles são todos amantes da soberania de Deus e todos estão entregando suas vidas com grande dor por causa de trazer as nações para o reino de Cristo. Eu só quero que vocês sintam que, historicamente, o movimento missionário moderno surgiu no solo da teologia Ligonier, teologia do Desiring God, uma bíblica rica e robusta soberania, uma teologia da soberania de Deus. Não há nada em desacordo, na verdade, é o oposto entre essa teologia e uma paixão pelas nações. Então eu estou ansioso para que vocês coloquem os dois juntos, porque esse tipo de teologia, eu acredito, é o único tipo que produz obediência realmente radical e adoração intensa e compromisso durável, perseverante e frutífero com as missões mundiais. Agora, esse é o olhar para trás. Agora, o que aconteceu nos últimos 200 anos ou mais? Vamos dar uma olhada por um momento. E se vocês não estão cientes do que eu estou prestes a dizer, eu espero que vocês comprem, por exemplo, os livros de Philip Jenkins sobre a situação agora. Ele criou o termo Sul Global. E é um termo que se refere à América Latina, África, Ásia e a impressionante mudança do centro de gravidade da igreja cristã na Europa para a América ao Sul, que fica abaixo do Equador em geral. Deixa eu dar algumas estatísticas para mostrar o que aconteceu. No início do século XX, os europeus dominavam a igreja mundial. 70,6% da população cristã do mundo era descendente dos europeus. Ou os europeus eram descendentes. No final do século XX, há 11 anos, a porcentagem europeia do cristianismo mundial encolheu de 70% para 28% do total. E só na América Latina e na África, sem a Ásia, combinados, 43% dos cristãos do mundo. Isso é surpreendente. Em 1900, a África tinha 10 milhões de cristãos, representando 10% da população deles. 100 anos depois, no ano de 2000, esse número cresceu para 360 milhões, de 10 milhões, representando metade da população do continente. Portanto, quantitativamente, essa pode ser, diz Jenkins, a maior mudança na filiação religiosa que já ocorreu em qualquer lugar da história do mundo. Mark Noll tem um novo livro chamado The New Shape of World Christianity, publicado em 2009. E eu recomendo. Aqui estão alguns trechos. O número de cristãos praticantes na China pode estar se aproximando do número dos Estados Unidos. Os corpos vivos na igreja são muito mais numerosos no Quênia do que no Canadá. Mais crentes adoram juntos na igreja de domingo a domingo em Nagaland do que na Noruega. Mais obreiros cristãos do Brasil estão ativos no ministério transcultural fora da sua terra natal do que os da Grã-Bretanha e do Canadá juntos. No domingo passado, mais crentes cristãos compareceram à igreja na China do que em todos os chamados cristãos da Europa.
No domingo passado, mais anglicanos compareceram à igreja em cada um do Quênia, África do Sul, Tanzânia e Uganda, do que os anglicanos na Grã-Bretanha e Canadá e os episcopais nos Estados Unidos combinados. No domingo passado, mais presbiterianos estavam na igreja em Gana do que na Escócia. Como John Knox se sentiria a respeito disso? Na semana passada, na Grã-Bretanha, pelo menos 15 mil missionários cristãos estrangeiros, eles trabalharam evangelizando os britânicos locais. A maioria desses missionários são da África e da Ásia. Em uma palavra, para citar Noe, em uma palavra, a igreja cristã experimentou uma redistribuição geográfica maior nos últimos 50 anos do que em qualquer período comparável da história, com exceção dos primeiros anos da história da igreja. Então respire fundo e deixe essas coisas penetrarem no que Deus está fazendo nestes dias. Quando você ouvir estatísticas como essa, tome cuidado para não fazer falsas inferências como os dias das missões ou o dia das missões ocidentais acabou. Tem gente falando assim, e é horrível, eu acho. Para dizer, por exemplo, basta enviar seu dinheiro para missões do terceiro mundo porque eles podem fazer algo melhor e não somos mais necessários com isso. É assim que traduz essa filosofia. Deixe eles derramar o sangue deles, não nós. Vamos apenas dar dinheiro. Somos americanos simpáticos, confortáveis e seguros. Vamos apenas enviar nosso dinheiro e depois vamos para a Disney. Não vamos arriscar mais os nossos pescoços na Arábia Saudita ou no norte da Índia, ou na Tailândia, ou Mianmar, ou Indonésia. Não é apenas teológica e espiritualmente mal pensar dessa maneira. É missiologicamente equivocado, porque em primeiro lugar, não é verdade que no terceiro mundo há cristãos em todos os grupos de pessoas que precisam ser alcançados, porque o significado de não alcançados é que eles não estão lá. Existem, enquanto nós falamos, eu utilizei isso ontem no site joshuaproject.net, que mantém guias semanais sobre essas estatísticas. Há, como nós falamos, 6.872 povos não alcançados. Então você pode ir ao site joshuaproject.net e ver a definição precisa de não alcançado, representando 41% da população do mundo nesses povos. Isso está fora de um total de pessoas. Essas são coisas etnolinguísticas e únicas que a Bíblia chama de nações. Você foi morto e pelo seu sangue o Senhor resgatou pessoas para Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações. Essas são 4 coisas que sobrepõem, são difíceis de definir, mas não são, eles não são países. Os 221 alguns países do mundo não é o que está falando. São hititas, jebuseus, Cherokee, Airox, Hausá, Fulana. Existem mais de 16 mil pessoas como estas em todo o mundo e 6.872 delas com tão poucos cristãos ou nenhum que eles não possam evangelizar a si mesmos. Não há ninguém para quem enviar dinheiro. E a segunda razão pela qual é missiologicamente falho é que não é óbvio que estrategicamente e taticamente as tribos mais próximas, que são cristianizadas, podem alcançar
os povos vizinhos por causa de antigas hostilidades que um brasileiro pode superar lá na Indonésia. Não é óbvio. Deixe Deus ser Deus aqui. Se o seu coração arder com essa mensagem, é com isso que eu sonhei toda a minha vida. Eu só precisava de alguém para me levar ao limite. Eu estou aqui para fazer isso. Então, que você saia de onde estiver e passe o resto dos seus dias de 70 a 80 anos na Indonésia. Ou de 40 a 90, ou em qualquer outro lugar. Eu realmente recomendo que vocês façam algumas pesquisas em joshuaproject.net ou finishthetask.com. É outro regularmente. Eu acessei ontem, foi atualizado em 12 de fevereiro deste ano. Eles mantêm o controle sobre as pessoas não engajadas. Não apenas não alcançadas, mas não engajadas. Não engajados significa que ninguém os está engajando missiologicamente. Eles nem chegaram lá ainda. Não há missionário, nem tribo, não. Ninguém está lá. E eles têm tudo documentado. Quem são, quem está planejando ir lá ou ainda não está planejando ir. Então esse é o meu olhar aqui. Eu quero que vocês sintam esperança e desafio. Quando você olhar para trás, quero que sinta esperança e desafio. Quando você olhar para o que Deus está fazendo, não há esperança na minha Bíblia ou em qualquer princípio teológico que eu conheça que a América tem garantia de ser qualquer coisa diferente de uma nota de rodapé em algum lugar, em algum livro da história. Essa nação pode ser Islã, um dia muçulmana, pelo que eu sei. Nós temos uma temporada. Somos uma nação muito jovem. Somos a nação mais rica do mundo. Por quê? E com isso, eu viro e me volto para o texto. Deixa eu ler de novo. Este é o Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco. O que eu acabei de dizer vai definir se isso está errado ou se eu vou ter que corrigir. Este salmo não é sobre a América. O nós aqui não é a América, é o povo de Deus. E há milhões e milhões de nós na América. E nós estamos muito ricos. Olhe para este edifício. E todos vocês pagaram tudo para vir para essa conferência. E todos nós somos ricos. Somos ricos. Quaisquer que sejam os padrões da América, você pode sentir que não é rico. Você é rico. E há uma razão pela qual o povo de Deus foi abençoado. E é isso que o Salmo fala. Não é sobre a América, é sobre a igreja. Pois acho que poderia mostrar a hermenêutica antes de realizar. Seja Deus gracioso para conosco. E como Ele tem sido de muitas maneiras. Que seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho. E em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e se exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, ó sempre. Nebraska, Iowa, Minnesota são o celeiro do mundo. Nós poderíamos alimentar o mundo inteiro com 3 estados. Deus abençoou o nosso solo em Minnesota. Você dirige por Minnesota e olha para aquele milho e aquele solo e você diz, qualquer coisa poderia crescer aqui. É tão rico, é tão bonito, é tão incrivelmente abençoado. Quem fez isso? Por que fez isso? Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Agora 3 perguntas a fazer a este salmo.
E eu vou respondê-las uma de cada vez. Número 1. Qual é o grande propósito de Deus revelado nesta oração? É uma oração. Qual é o propósito de Deus? E é claro. O propósito de Deus nesta oração, essa é a maneira como você ora. Quando está orando, vem o teu reino e assim que você ora. O propósito de Deus é ser conhecido, louvado, apreciado e temido. Esses são os 4 propósitos de Deus neste salmo. Vamos apenas olhar para eles. Número 1, o propósito de Deus é ser conhecido. Versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações é a tua salvação. Portanto, o propósito número 1, Deus significa ser conhecido por essas 16 mil nações. Deus não descansará até que seja conhecido. O verdadeiro Deus é conhecido entre todas essas nações. Número 2, seu propósito é ser louvado. Versículo 3, louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Versículo 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Não devemos descansar até que vejamos cada grupo de pessoas louvando o Deus verdadeiro. Essa é uma bela imagem na sua mente. Todas as línguas do mundo louvando, elogiando o Senhor. Número 3, o propósito de Deus era para ser desfrutado, apreciado entre os povos. Versículo 4, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos. Deus não está contente até que todas as nações estejam contentes em Deus, não apenas louvando a Deus, não apenas conhecendo a Deus, mas se alegrando em Deus. E o número 4, temido, reverenciado, versículo 7, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra o temerão. Então, o propósito de Deus é claro, ser conhecido, apreciado, elogiado e reverenciado entre todas as pessoas. Então, pegue a mensagem de ontem e adicione no final de cada frase todas as nações. Todas elas. Agora, a maioria de vocês não sabe quem foi J. Campbell White, provavelmente. Mas eu vou citá-lo e, em 1 minuto, dizer quem ele era. Aqui está o que ele disse. A maioria dos homens, acho que ele se referia a homens e mulheres, não estão satisfeitos com a produção permanente de suas vidas. Eu acho que isso é verdade. Nada pode satisfazer totalmente a vida de Cristo dentro dos seus seguidores, exceto a adoção do propósito de Cristo para com o mundo que ele veio redimir. Fama, prazer, riquezas são apenas cascas e cinzas em contraste com a infinita alegria de trabalhar com Deus para o cumprimento dos seus planos eternos. Os homens que estão colocando tudo no empreendimento de Cristo estão tirando da vida o que há de mais doce, irrecompensável e inestimável. Eu acho que isso está implícito no nosso texto. Se somos filhos de Deus, então a única coisa que trará satisfação verdadeira e duradoura é lançar nossas vidas no propósito do nosso Pai. E o propósito do nosso Pai é ser conhecido, elogiado, apreciado e reverenciado entre todas as nações. Agora, nesse ponto, se eu fosse vocês, eu começaria a ficar inquieto e a dizer, então, você está dizendo que só os missionários podem ter uma vida plenamente satisfeita? E que, por implicação, todos nós devemos parar o que estamos fazendo e fazer isso? Este é ser um lar multicultural, deixando e vivendo como missionário. E a minha resposta é não. É um não bíblico. Mas vamos responder primeiro dizendo quem foi J. Campbell White. Ele não era um missionário, ele era um empresário. E em 1906, ele e outros fundaram o movimento missionário de leigos, porque observaram o que Deus estava fazendo entre os alunos, o movimento estudantil voluntário, no qual milhares de jovens
estavam se dedicando à evangelização mundial e deixando suas casas e indo para os lugares mais difíceis do mundo para propagar o evangelho e plantar as igrejas. E esses leigos disseram: não podemos perder isso. Então eles formaram o movimento missionário de leigos precisamente para ficar em casa e apoiar eles com todas as suas forças. Eles escreveram a declaração deles de missão assim: investigação, agitação e organização. A investigação por leigos das condições missionárias, a agitação dos leigos para uma política missionária adequada, a organização de leigos para cooperar com os ministérios e missionários e conselheiros em alistar toda a igreja em uma obra suprema e salvadora para o mundo. É assim que J. Campbell White estava pensando. Então, quando digo, por implicação, que este salmo está dizendo, e J. Campbell White está articulando, que você simplesmente não pode descansar até que esteja envolvido com isso. Isso não significa que você será um frequentador. Existem 3 tipos de pessoas que gostamos de dizer em Belém: frequentadores, remetentes e desobedientes. E não há nenhum outro tipo. Então, eu não espero que vocês, nem quero que todos vocês vão para a missão. Quando Paulo estava indo para a Espanha, ele escreveu uma carta missionária chamada Carta de Romanos, para obter apoio e suporte. Eu quero que vocês corram, acelerem a minha jornada. Ele quis dizer: não vão comigo. Isso foi o que ele disse. Acelere e me acelere, me dê o que eu preciso, levante as minhas mãos, me dê suporte. Vocês não foram chamados para ir para a Espanha, eu fui chamado para ir para a Espanha, me enviem. Não permitimos que nenhum missionário saia da nossa igreja, temos cerca de 100 unidades missionárias, não deixamos nenhum deles ir a menos que tenha uma equipe, assim que chamamos. Essas são as pessoas que estão reunidas. Eu disse: estamos segurando a corda enquanto vocês caminham e descem pelo penhasco. Se vocês falharem, o problema é nosso. E estamos na vida de vocês enquanto durar. Você não pode fazer missões se as pessoas não ficarem. Então não me ouça dizendo isso, mas estou pedindo o engajamento do pensamento, do estudo, da investigação, organização, agitação, tipo de engajamento na sua igreja local. Quem é o defensor dos povos não alcançados? Não apenas missões vagas, como enviar algumas crianças para o Haiti. Eu estou falando de povos não alcançados, que não têm nada, estão em lugares que hoje em dia não querem que você vá até eles. Ou praticamente. Os lugares mais difíceis que sobraram são os lugares onde é muito difícil de ir. Mas não existem países fechados. Você pode entrar, você simplesmente não pode sair. O conceito de um país fechado teria sido ininteligível para Paulo, que passou cada outro fim de semana na prisão. Não, eu não espero que todos vocês vão para missões. Portanto, a pergunta número 1 deste texto é: qual o propósito de Deus nessa oração? E a resposta é para ser conhecido, para ser elogiado, para ser desfrutado entre os povos do mundo e ser temido. A segunda pergunta: o que Deus pretende tornar conhecido sobre si mesmo entre as nações? O que esse salmo diz que Deus deseja fazer conhecido? Se ele disser: quero ser conhecido e elogiado, o que você quer ser conhecido? O que você quer que as pessoas te louvem de acordo com este salmo? Existem 4 respostas. Número 1. Deus pretende ser conhecido como o único e verdadeiro Deus vivo. E deduzo isso de fato, de que um inspirado poeta israelita está orando por seu Deus, Yahvé, para ele ser conhecido entre os povos onde já se cultua um panteão de deuses pagãos. Então, quando ele diz que todos os povos te louvem, ó Deus, ele quer dizer que todos eles voltem dos falsos deuses para o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o número 1. Deus quer ser conhecido entre as nações como o único Deus vivo e verdadeiro. Número 2. Deus deseja ser conhecido que Ele é um Deus de justiça,
que ele faz o que é reto. Veja o versículo 4. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Portanto, alegrem-se porque é Deus que julga os povos com equidade. Quero ser conhecido como aquele que julga os povos com equidade. O que isso significa? Quando vier o julgamento das nações, Deus não será parcial. Ninguém será condenado pela cor da sua pele. Ninguém será condenado pelo tamanho do seu cérebro ou pelo local do seu nascimento. Nenhum suborno será aceito ou considerado. Nenhuma negociação sofisticada de argumento de qualquer grupo de pessoas. Todos procederão com base em uma justiça impecável. Que isso seja conhecido por todos os povos da terra. Eles estarão de pé de igualdade com todas as outras nações diante de Deus, incluindo Israel. E todos eles serão julgados por um padrão de justiça. Deus, sua verdade na revelação geral, se eles tiveram isso, ou especialmente se eles não tiveram isso. Deus é um Deus de equidade, Ele é um Deus de justiça e Ele quer ser conhecido entre as nações, que esse é o tipo de Deus. Número 3, Deus quer ser conhecido como um Deus de poder soberano. Acho que nós, reformados, devemos perceber que nós temos uma vantagem em relação ao Islã. Deuses fracos não irão a lugar nenhum no Islã. Grande, forte, soberano, onisciente, completamente controlador, evangélico Cristo exaltado, exaltando a Deus, Ele irá. Nós somos chamados a nos envolver com um povo cujo Deus, para eles, é absolutamente soberano. Portanto, número 3, Deus deseja ser conhecido como um Deus de poder soberano. Versículo 4. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. O que isso significa? Deus guia as nações na terra. Muitas nações se autodenominam estados soberanos. O Senhor ri. Ele está sentado no céu e Ele ri das insignificantes reivindicações de soberania de governantes como Gaddafi. Ele ri da presunção deles e das nações que pensam que estão abrindo caminho pelo mundo como os Estados Unidos da América. Atos capítulo 17, versículo 26. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Daniel 2, 21, remove reis e estabelece reis. Daniel 4:35, segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Deus deseja ser conhecido como aquele que dirige o mundo e guia as nações na terra. Eles não são soberanos, só um é soberano, e Ele define o destino de cada nação, e Ele quer que eles saibam disso. Quando você ora pelos governantes do mundo, o que você deve fazer regularmente, de acordo com 1 Timóteo, você deve orar para que eles saibam que não são Deus. Humilha-os, ó Deus. Leve-os perante a tua face. Leve o presidente dos Estados Unidos perante a tua face. Leve todos perante a tua face, perante o Deus vivo, para que eles possam dizer como Nabucodonosor: eu fui como um boi, até eu descobrir que Deus governa as nações. Eu comia grama, minhas unhas eram como garras de águia, e eu não sabia para que lado eu estava, até que a minha razão voltou para mim, e eu sabia que Deus é Deus, e que Ele levanta reis e derruba reis. Ore por isso pelas nações. Deus quer Ele quer ser conhecido entre todos os governantes do mundo e todas as nações do mundo. Ele guia as nações. E número 4,
Deus pretende ser conhecido como o Deus misericordioso. Este é o Evangelho agora. Deus deseja ser conhecido como um Deus misericordioso. Versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco. Sim, diz para conosco, no plural. E nos abençoe. E faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ele quer ser conhecido como um Deus gracioso, misericordioso. E primeiro, ele é gracioso para com Israel. Mas por quê? Não apenas para Israel, mas para que a sua salvação fosse conhecida. E você pode pensar, mas isso poderia significar que a salvação de Israel deveria ser conhecida? Haha! Israel está salvo, você sabe disso agora. Desculpa. É esse o significado aqui? Não, não é o significado, porque ele diz no versículo 4 que as nações se alegrem. Isso não deixaria as nações felizes, como eu acabei de informar que a igreja está salva e você pode ir para o inferno. Isso não deixa as nações felizes. Quando diz que a salvação pode ser conhecida entre todas as nações, ele quer dizer que a bênção de Israel deve ir para as nações e torná-los felizes. Essa é a velha esperança puritana. Essas 4 grandes verdades sobre Deus. Existe um Deus vivo e verdadeiro, e Ele é infinitamente justo e santo. Ele é soberano sobre todas as nações. Ele é gracioso com todos os que creem. E é isso que Ele deseja, que seja conhecido entre todas as nações do mundo. Isso foi verdadeiro para Israel, então. E é verdade para nós agora. Pergunta número 3. Por que Deus abençoa o seu povo e faz o seu rosto brilhar sobre eles? Agora somos nós. Vou argumentar. E a resposta é muito clara. Olha, eu disse ontem que a minha frase favorita na Bíblia é: para quê? Porque sou um cara de propósito, só preciso saber. Tenho que saber porque John Piper recebeu bênçãos. Nascido em um lar cristão, eu poderia ter nascido em um lar hindu. Meus pais, eles nunca ficaram sem comer o que quiseram. Eu tive o que eu considero a melhor educação que eu poderia ter recebido em cada etapa do caminho. Eu consegui um emprego sem precisar ficar um ano desempregado após terminar os estudos. E Deus abençoou a igreja. Por quê? Por que a minha igreja? Por quê? Qual é o objetivo de todas as bênçãos aqui? Seja Deus gracioso para conosco. Não é errado orar assim, você deve orar assim. E nos abençoe. Não tem problema, ganhe o máximo de dinheiro que puder e viva com 1/10 dele, ou o que for. Basta mantê-lo simples e distribuir o resto. Invista. Faça da sua vida um investimento. Mas não acumule tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e ladrões invadem e roubam. Acumule tesouros no céu, faça amigos para você mesmo no céu. Temos dinheiro por um motivo. E aí vem: seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aí está uma maneira um pouco abreviada, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Deus nos abençoou para o bem do mundo. Estou tentando generalizar para a América, providencialmente falando, mas vamos apenas mantê-lo na igreja. E aqui está o movimento hermenêutico. Eu disse que tentaria ajudá-los a passar hermeneuticamente deste salmo para a sua igreja local. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3 é a promessa por trás dessa oração. Essa é uma oração para que Deus abençoe Israel pelo bem das nações. Agora, Gênesis 12 está por trás disso. E olha, você conhece esses versos, vou ler para vocês. Deus promete para Abraão: eu farei de você uma grande nação e o abençoarei.
Portanto, esse salmo está apenas orando dessa maneira. Eu te abençoarei, engrandecerei seu nome, para que, mesma lógica, para que você seja uma bênção. E eu abençoarei aqueles que te abençoarem. E aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. E em você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Que promessa espetacular feita a Israel. E Israel, todas as famílias, grupos de 16 mil povos podem ser abençoados por causa de Israel, por causa de Abraão, a aliança de Abraão, essa rica raiz da oliveira. Essa promessa é retirada em Isaías 49, versículo 6. Eu te darei, Israel, eu te darei, dar-te-ei como uma luz para as nações, para que a minha salvação alcance até os confins da terra. E onde isso é citado no Novo Testamento? É citado por Paulo e Barnabé em Atos 13:47. Como a missão deles, quando eles são expulsos para fora da sinagoga. Eles citam Isaías 49:6, que está pegando Gênesis 12, 2 e 3, que é orado no Salmo 67. E o seu ponto é a missão da igreja para os gentios, as nações. É a extensão da aliança abraâmica àqueles a quem se destinava. Quem são os filhos de Abraão? Aqueles que têm a fé de Abraão são filhos de Abraão. Os ramos da oliveira selvagem estão em todo o mundo prontos para serem enxertados nessa magnífica árvore na qual vocês foram enxertados quando os ramos foram quebrados, até que o número total dos gentios se complete. E quando eles se completarem, todo Israel será salvo. É isso que nós procuramos. Queremos ver isso resolvido e está envolvido em missões mundiais. Este evangelho será pregado como um testemunho a todas as nações. E então o fim virá. É o que nós queremos. É por isso que nós oramos, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Assim, na terra como no céu. Perfeitamente, totalmente. Então, minha ênfase final é que a razão de nós sermos abençoados está na pequena palavra, no verso 2, no Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto para que se conheça na terra. Então eu acho que toda vez que você enfia a mão no bolso e puxa essa coisa, ou sua bolsa, e encontra uma dessas, você não vai simplesmente dizer, por quê? Por quê? Por que isso continua entrando na minha vida? Me comprando uma casa, um carro e comida. E que agora você vai pensar entre todas as outras coisas certas a serem feitas com o seu dinheiro. Isso é uma coisa enorme. A bênção está sobre a igreja na América, pelo bem das nações. Embora o centro de gravidade tenha mudado da Europa para a América e agora para o sul global, minha oração é que eu sou simplesmente... eu estou na face de Deus a respeito disso. Não! Não, 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 não! A igreja na América do Norte não ficará para trás neste processo. Não entregaremos a nossa missão ao sul global. Não nos deixe. Não receba a bênção de nós de sermos um meio de avançar o seu reino. Nós realmente, pelo menos milhões de nós queremos ser gastos e nos gastar para o bem das nações. Então eu acho que o propósito é bem claro aqui, que nós somos abençoados para sermos uma bênção para as nações. E isso não significa que todos vocês vão, mas significa que todos vão ou vão enviar.
que você vai estar engajado de alguma maneira. Então, deixa eu encerrar com uma citação de 1648. Isso foi escrito pelo parlamento a respeito dos povos indígenas na Nova Inglaterra, o parlamento da Inglaterra. Os confins da terra foram projetados e prometidos para serem os bens no devido tempo de Cristo. Os confins da terra verão a sua glória, e os reinos do mundo virão, se tornarão os reinos do Senhor e do seu Cristo. E se o amanhecer da manhã for tão agradável, que dia será claro? Se alguns começos são tão cheios de alegria, o que será quando Deus realizar toda a sua obra? Quando toda a terra estiver cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, e o Oriente e o Ocidente cantarão juntos a canção do Cordeiro. Deus vai fazer isso. Então, eu apenas encorajo vocês. Não perca esta oportunidade. Se junte a este propósito invencível de Deus. Então, Pai, eu oro agora para que o Senhor se mova com poder e desperte neste salão todas essas pessoas, toque nelas, coloque nelas uma paixão por sua supremacia em todas as coisas, pela alegria de todos os povos, por Jesus Cristo. Amém.